Estamos de volta com o Seu Filosofando. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Adriano Calçoni, falando desta vez sobre o seu magnífico livro de pesquisa chamado Madame Kardec, a história que o tempo quase apagou, essa magnífica mulher que todos nós espíritas conhecemos tão pouco. Muito bem, Adriano, no livro da Berthe Fropo, o livro em francês chama-se Beaucoup de Lumière, que quer dizer muita luz, né? Muita luz, exatamente. No livro de Berthe Fropo, há várias mensagens do espírito Allan Kardec. Aqui a gente já está falando após o desencarne do codificador. E uma delas diz: é dever de todo espírita sincero evitar que a doutrina seja desviada de seu verdadeiro curso. Portanto, meus amigos, eu conto convosco. Convosco era aquele grupo que estava lá na Vila Seguir que você falou. Exatamente. Portanto, meus amigos, eu conto convosco. Sei o quanto a mais a nossa querida filosofia. Veja só, ele está frisando filosofia, o aspecto filosófico de onde derivam as demais obras e as demais abordagens do Espiritismo. E o quanto desejais vê-la triunfar, eis porque vos disse essas coisas. São conselhos de amigo que vos dou, sabendo que vos agradarei e que vos esforçareis para trabalhar pela obra de regeneração a qual me devotei. Oh, meu Deus, que missionário, Adriano. Sublime missão que é a de ensinar aos seus irmãos o caminho da felicidade, que é aquela, como dizia o Cristo, da vida eterna. Adriano, o que será que Allan Kardec acharia das diversas ideias estranhas tentando penetrar os conhecimentos espíritas, algumas pretendendo ser atualização do espiritismo aqui no Brasil? Adriano, fale isso, por favor. Bom, professora Sônia, primeiro, assim como pesquisador, a gente considera a brochura Muita Luz, né, que é uma brochura em torno de 72 páginas, como um grande marco para nós pesquisadores, porque abre uma possibilidade de conhecermos muito mais precisamente esse período, né? Sim. E esse acontecimento das mensagens, eu costumo dizer, do suposto espírito Allan Kardec, porque a gente não tem como confirmar, né, que seja propriamente do espírito Allan Kardec. Então, para o pesquisador, nós colocamos como suposto espírito, né? Certo, certo. Mas as mensagens são muito bonitas e muito direcionadas. E coerentes também. E coerentes. Então, a gente vê um espírito Allan Kardec, ou um suposto espírito Allan Kardec, até um pouco angustiado, né? Porque ele faz ele direciona a mensagem também para Amélie, dizendo, olha, precisamos movimentar, né? Precisamos tomar algumas ações, porque do jeito que estamos caminhando, com as diretrizes da continuação do Espiritismo, poderemos sofrer consequências lá na frente. Então ele vai soltando algumas sugestões, assim, algumas amorosas, outras um pouco mais rígidas, né? As mensagens a gente percebe esse teor, dizendo assim, olha, precisamos tomar essa atitude. E foi o que a viúva Kardec acaba se convencendo dessas atitudes e acaba convidando a Gabriel Delany para que compusesse uma equipe junto com a Madame Berthe Fropo, né? E aí até diz no documento da Fropo que o Delany acaba demorando para vir, e isso acabou prejudicando algumas ações pontuais importantes. Mas ele vem e juntos com a Fropo, com a Amélie e com o Delany, eles decidem então colocar em prática essa ação. E qual seria a prática? A união, a fundação da União Espírita Francesa. Olha, totalmente a par da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nesse ponto, a Sociedade Parisiense já não existia mais, por Constituição. Nesse ponto, reinava a Sociedade Anônima, né? Como representante da Revista Espírita. Mas a polarização se criou, por sugestão do suposto espírito Allan Kardec, para a criação da União Espírita Francesa. E aí tudo passa a mudar. Porque cria-se essa polarização que defende os preceitos espíritas, né? A própria viúva, ela permanece numa posição neutra, obviamente, para não colocar mais ruído na situação, né? Porque se ela passa a participar ativamente da União Espírita Francesa, ela cria muito mais atrito com Limarie, que continuava ali a revista. Então,
nesse momento a gente percebe a prudência dela, né? Isso. De se colocar numa posição neutra, mas ela é favorável às mudanças, porque o movimento espírita francês estava há muito tempo pedindo por essas mudanças. Entendi. Porque esse sincretismo aumentava de uma forma considerável. Eu não digo só, professora, a influência da teosofia. A doutrina espírita nesse período, ela sofre outras influências que aos poucos vão desagregando, né? Aquele movimento inicial, né? de preservação dos preceitos. Por exemplo? Cita algumas, Adriana, por favor. Por exemplo, a influência da própria maçonaria, né? Entendi. Vamos dizer assim, de uma forma muito incisiva na Revista Espírita. Eu fiz uma coleção no Madame Kardec de códigos maçons que são colocados na Revista Espírita. Jamais Allan Kardec permitiria... Isso após 1869. Isso, a partir da década de 70 nós já encontramos... Eu fiz uma lista, professora, de códigos maçons, de cumprimentos maçons que eram inseridos na Revista Espírita. Entendi. Jamais o casal permitiria. A Mélie passou, num determinado momento, a ser extremamente desrespeitada. Né? Porque ela queria colocar as opiniões, ela queria participar das reuniões, colocando a sua opinião, dizendo, olha, eu não concordo com isso que vocês estão fazendo, né? E ela era completamente colocada de lado. E a constatação triste que nós fizemos é que ela sofreu assédio moral. Isso foi uma constatação não só pelo livro da Madame Berthe Fropo, mas por outras fontes também. E nós colocamos essas fontes no Madame Kardec. Então, assim, foi muito difícil para esses continuadores que queriam, né, preservar no bom sentido, para que a gente pudesse ter hoje essa essência que a gente tem, né, que não fosse muito mais deturpado do que foi. Então, essa mulher, ela tomou um extremo cuidado com a lucidez que ela tinha, com a percepção desses desvios doutrinários que ela tinha, né? E, então, ela tomou muito cuidado com essa questão e trabalhou, viu, professora? É uma mulher que não ficou acomodada dentro de casa, porque ela teria todos os motivos de ficar numa casa enorme, acomodada pela idade dela, né? Não, ela foi à luta, ela trabalhou, ela defendeu a doutrina dentro das possibilidades dela. O fato do Espiritismo ter se encaminhado de uma forma natural ao Brasil, você acha que... Qual é a causa mais específica que você acha para isso? Porque se atribui muitas causas. O fato de muitos aqui serem a reencarnação de franceses que viveram naquela época, porque a condição do nosso país era muito mais favorável ao desenvolvimento do espiritismo, porque já haviam espíritas aqui no nosso país, como Bezerra de Menezes, o Canuto Abreu, etc. Então, o que você atribui essa transferência, se é que a gente pode chamar assim? Olha, professor, eu como pesquisador, eu descarto qualquer possibilidade de interpretação evangélica, ou mística, mágica, ou mística, dessa transposição, até é usado um termo, a transposição da árvore do espiritismo, né? Essas simbologias que são criadas no meio espírita, elas acabam criando uma atmosfera extremamente mágica. E tira a gente da razão. Nada tem a ver com o espiritismo. Não tem a ver. A gente sabe que no Brasil, dessa época, já existia uma cultura de espíritas franceses. Por exemplo, no Pará, o espiritismo era intenso no século XIX. Intenso mesmo, né? A gente percebe que uma das primeiras instituições estaduais que surgiram foi no Pará. Então já existiam espíritas franceses ali, por conta de toda a movimentação da borracha que era gerada, né? O movimento no Pará era intenso. Olha só. Então, esses espíritas franceses que estiveram aqui no Brasil, eles ajudaram a cultivar, né, as obras, o estudo das obras, junto com os brasileiros que foram chegando. Né? Então, o que aconteceu, em verdade, foi um reflexo dessa miscigenação dos franceses no Brasil. E é claro também que os próprios brasileiros foram gerando reinterpretações das obras fundamentais, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Alguns se inclinaram muito mais para a questão evangélica, mística, né, que encontraram dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente até costuma dizer que
no século XIX, no Rio de Janeiro, surgiu o grupo dos místicos e dos científicos, dos científicos, né? Que foi a antiga FEB, né? Que foi a origem da FEB, né? Isso, a partir do Dr. Bezerra de Menezes, que acentuou isso com o Grupo Ismael. Isso. E o grupo dos científicos, que é um grupo que eu venho estudando atualmente, do Angelito Orteroli, que é um outro espírita que foi completamente apagado da doutrina. Olha importantíssimo para a doutrina, para a gente entender esse movimento, né, que surgiu no século XIX no Brasil. Mas eu acredito muito mais em uma movimentação social que aconteceu, né? O próprio Limarri já tinha contato com o Dr. Bezerra, eles se conversavam, né, até por conta de um ufanismo republicano. Então, havia abolicionistas brasileiros no Brasil e na França, então eles se comunicavam muito. Entendi. A gente acha que eles não tinham contatos, mas eles tinham muito contatos. Então, eu sou muito mais um pé no chão de acreditar, né, que, por meio dos estudos, que foi muito mais uma movimentação social e cultural, né, pela cultura espírita, com que o espiritismo, de fato, se estabeleceu e se propagou aqui, né? E pela lógica, já que na França a situação não estava muito bem, sem dúvida nenhuma, que se havia um grupo de pessoas dispostas a levar adiante a doutrina espírita, muito natural. Exatamente. Adriana, eu tenho uma dúvida pessoal, já que tudo isso apareceu ali num período em que Leon Denis estava encarnado ainda, você tem notícias de alguma atitude, alguma ação dele com relação a essas deturpações que ocorreram por força até do próprio Limarri, em função do livro A Gênese também, que é outro assunto que está na Berlinda atualmente? O que Leon Denis fez, se é que ele fez alguma coisa, se é que ele tomou alguma atitude ou não? Pois é, professora, nós fomos investigar isso também. Também. Né? O Leon Denis sempre teve uma característica muito discreta. Tanto nos seus textos, né? Dificilmente a gente encontra um ataque do Leon Denis a algum outro, seja dissidente, seja da Igreja Católica. Ele era uma pessoa muito centrada, muito prudente. Mas a prova cabal de que ele participa desse movimento contra o sincretismo, né? Que é formado não só pelo Limarri, mas pelo Jean Guérin, pelo Fauvet, que foi um filósofo também que se apropriou da doutrina para divulgação de outras filosofias. A prova cabal é de que ele aceita ser o presidente honorário da União Espírita Francesa. Gabriel Delany o convida para vir em dezembro de 1882 para participar da fundação da União Espírita Francesa. Ele vem de Tours, direto para Paris, participa. Então, a presença dele nessa reunião é mais do que confirmada que ele não coadunava, né, com todos os desvios doutrinários que hoje nós constatamos. Não só pelos nossos livros, professora, é importante falar aqui, mas pelo livro que foi lançado agora, que é chamado O Legado de Allan Kardec, da diplomata Simone Privato. A Simone também vem corroborar toda essa movimentação sincrética, né? E agora também estamos estudando várias suspeitas e fontes primárias e secundárias sobre a questão da corrupção, que é um assunto bastante triste, mas que precisamos tocar, né? Para a gente poder entender a dinâmica desse movimento e onde foram parar os bens e dinheiro que circulou, né? Isso tudo faz parte da história do movimento espírita francês e também um alerta para o movimento espírita brasileiro. Aliás, isso que você falou, Adriano, você aborda no seu novo livro, não é isso que você vai lançar? Isso, certo? exatamente. Já O título ainda está off, né? Mas exatamente, o que nós vamos fazer diante de várias suspeitas, né? A Simone traz algumas no livro O Legado de Kardec, nós levantamos outras também. Nós vamos fazer uma análise de todo o dinheiro que circulou durante o período de Kardec e da esposa, né? E também, principalmente, o período pós-Kardec. O que fizeram com esse dinheiro, os bens que foram doados à doutrina espírita, né? Foram convertidos em quê? Então, nós fizemos um levantamento muito apurado. Eu entrei em contato com comunas comunas francesas para descobrir o que determinados bens foram parar ali, em nome de quem, né? Para que a gente pudesse ter uma ideia do que esse movimento espírita pós-Kardec reverberou, também no sentido dos bens, né? Para a gente entender
Porque hoje, principalmente, eu sempre digo que o passado espírita francês e o brasileiro, ele reflete diretamente Total. nesse movimento de hoje, né? Total. E a gente percebe muitas vezes algumas ações extremamente voltadas ao comércio, Isso. e algumas ações até exacerbadas nesse sentido, né? Sei. Então a gente quer entender também essas relações interpessoais, de personalismo, para que a gente possa ver até onde, né, as relações chegam e até onde a gente pode, como a gente pode enxergar a doutrina. Isso. E o que pode separar aquilo que não convém, né, acreditar, e aquilo principalmente que Allan Kardec tão bem preservou. Então é preciso a gente entender, colocar os pingos nos is e ter essa referência, né, certo, do que Allan Kardec trouxe como o que ele acreditou naquele momento, como até ele fala como o iniciador da doutrina, ele se coloca como um iniciador, olha que humildade, né? O iniciador, o que ele trouxe ali para a gente, né? E o que hoje de fato deve ser preservado e aquilo que deve ser observado para a gente com mais atenção, certo. né? Muito É bom. importante a gente separar as questões para não gerar toda essa confusão e achar que pode ser qualquer coisa. Não pode ser qualquer coisa. Precisamos resgatar valores. Isso, né? sem dúvida nenhuma. Eu acho que é nosso dever, né, Adriano? Sim, Acima de sim. tudo, é um dever do espírita consciente, não é? Existe uma mensagem muito bonita no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a missão dos espíritas. Ele diz ali num trecho, verdadeiros adeptos do Espiritismo. Então, por aí a gente entende que são muitos os que se aproximam da doutrina espírita, mas os verdadeiros adeptos são aqueles que realmente levam com coragem, com empenho, a mensagem dos espíritos superiores através do trabalho tão magnífico de Allan Kardec. Você está compromissado conosco para falar sobre o seu livro aqui assim que for lançado, tá bom? Agradeço a oportunidade. Muito bem, nós agradecemos a presença do Adriano Calçoni, autor dos livros Madame Kardec, a história que o tempo quase apagou, e Em Nome de Kardec. Adriano, muito obrigada mais uma vez pela tua presença. Nós agradecemos a sua audiência e estaremos de volta para o próximo Filosofando. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até lá.